Olá, agora nós vamos resolver essa outra viga, dando continuidade, né, ao exemplo da última aula. Então, eu tenho aqui uma viga biapoiada, de novo, e eu quero saber qual é a deflexão máxima para essa viga, sendo a rigidez constante, ou seja, a I é constante também para essa viga. Observem o seguinte, eu tenho essa viga biapoiada, eu tenho um carregamento P a uma distância 2A, do ponto A, certo? Ou seja, em um determinado ponto, ver se eu acho alguma coisa. Vou pegar aqui essa piranha, vou colocar aqui, que vai ser justamente o meu ponto de aplicação de carga, no caso, aqui como vocês estão vendo. Então, aqui eu tenho uma distância de 2A, aqui meu ponto A, aqui meu ponto C, e aqui no meu ponto B eu tenho uma carga P aplicada. Observem o seguinte, essa carga ela está aplicada aqui nesse ponto, ou seja, nesse ponto eu tenho uma descontinuidade, ou seja, eu tenho uma mudança de expressão nessa viga, ou seja, eu tenho uma equação de momento que vai me representar esse trecho e tem uma outra equação do momento que vai representar esse trecho. Então, justamente por conta disso, eu tenho uma equação um pouco maior, um pouco sendo bem carinhosa, né? Ela é bem maior mesmo na resolução. Então, o que é que acontece? A minha carga ela vai estar aplicada aqui para baixo, vai estar exercendo essa força e ela vai estar fazendo isso, certo? Mas o que que eu preciso saber? Eu preciso saber a equação da linha elástica. Nesse caso, eu tenho duas equações de momento, uma para esse trecho e outra para esse trecho. Por quê? Porque essa carga aqui, ela me dá uma descontinuidade na viga. Então, aqui eu preciso aplicar as minhas condições de continuidade também, além das minhas condições de contorno. Certo, então esse é o meu problema, certo? Eu vou ter que acompanhar aqui bem direitinho, porque senão a gente se perde na resolução, por ser um pouco grande, né? Vamos pensar assim. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma viga, eu tenho aqui um apoio de segundo gênero, aqui um apoio de primeiro gênero, eu tenho aqui uma carga P, aqui eu tenho uma distância de 2A, e aqui eu tenho uma distância A, certo? Então, aqui eu tenho o ponto A, o ponto C e aqui o ponto B. Também é uma questão do livro do Ribéry, certo? Então, eu quero saber quais são, qual é a minha equação da linha elástica. Você vê o seguinte, eu vou ter uma equação que vai me representar um lado e outra equação que vai me representar o outro lado da viga. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular as reações de apoio. Então, aqui eu vou ter uma reação em A e uma reação em C. Então, o primeiro passo eu vou calcular as reações de apoio. Como essa questão é um pouco grande, eu vou colocar direto aqui o valor dessas reações e vocês fazem na casa de vocês. Então, eu vou ter aqui que RA vai ser igual a P sobre 3 e RC vai ser igual a 2P sobre 3. Certo? Então, eu calculei as reações de apoio. Depois de calcular as reações de apoio, né, que vocês vão acreditar em mim, né, que são exatamente esses valores, então, o segundo passo, eu vou encontrar as equações do momento pelo diagrama corpo livre. Então, o que é que eu tenho aqui? Nesse caso aqui, eu vou ter duas equações de momento. Eu vou ter uma equação de momento para esse lado da viga, que eu vou chamar aqui de M1, e vou ter aqui uma outra equação de momento, que eu vou chamar aqui de M2. Certo? Então, vamos lá. Tenho que fazer os dois lados. Então, primeiro, eu vou determinar quem são os meus x. Então, eu tenho aqui um x1
para calcular meu M1 e vai pegar um determinado trecho aqui dessa minha viga 1, ou seja, eu quero calcular o momento nesse trecho, e tenho aqui um x2. Vou calcular por esse lado, todos os dois começando do mesmo lado. Então, x2 que vai me calcular o momento aqui no trecho da minha viga BC, certo? Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou calcular meu M1 para o meu x1. Quem vai ser essa equação do momento? Então vamos lá para a nossa reguinha. Então eu vou analisar daqui até aqui. Faz de conta que é esse trecho todo aqui da viga. Então quero calcular o momento aqui nesse ponto. O que é que eu vou ter aqui? Daqui para cá eu só tenho essa reação de apoio, que está fazendo o quê? Está fazendo isso. Se ela está fazendo isso, ó, a gente fica feliz, momento positivo. E qual é o valor desse momento? Vai ser a reação de apoio vezes essa distância. Qual é essa distância? Isso aqui é o meu x1. Então, vai ser o meu próprio x1. E quem é a reação de apoio de A? P sobre 3. Então, o meu momento x1 vai ser P sobre 3 vezes x1. Não tenho o que contestar, então aqui é o meu momento 1. Certo? Vamos circular aqui. Essa aqui é a minha primeira equação. Quem vai ser a minha segunda equação de momento? Então, aqui eu vou precisar calcular o meu M2 de x2. Então, observem aqui o seguinte. Eu estou começando aqui, esse aqui é o meu ponto A, onde eu tenho aqui a luva preta. E aqui é o x onde eu quero calcular. Então, eu venho andando. Aqui eu vou ter um carregamento, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a reação em A, que vai multiplicar essa distância toda, que vai ser o meu próprio x2, certo? Porque o meu x2 começa aqui e vem até aqui, então eu tenho uma distância, o meu RA, que vai multiplicar essa distância total, que vai ser o meu próprio x2, que vai estar nesse sentido, ou seja, positivo, né? A gente fica feliz. E tenho essa carga aqui. Essa carga aqui, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar fazendo isso. Então, digamos que ela esteja aqui nessa extremidade. Esse aqui é o meu ponto. Então, ela está fazendo isso aqui. Ou seja, fica triste. Então, é negativo. E qual vai ser o valor desse momento? Então, qual vai ser o valor desse momento? Então, vai ser essa carga P, né? Tem essa carga aqui aplicada para baixo, com valor negativo, e vai multiplicar essa distância, porque eu estou calculando o momento daqui até aqui. E qual vai ser essa distância? Esse pedacinho aqui, isso tudo aqui é x2. Então, vai ser x2 menos 2a, que é esse pedacinho aqui. Ou seja, quem vai ser a minha equação do momento? A minha equação do momento vai ser P sobre 3, que é o meu RA, vezes x1, menos, né, porque eu estou no sentido contrário, P, que é a carga que está sendo aplicada aqui no ponto B, e vai multiplicar a distância, que vai ser x2 menos 2a. Então, essa aqui é o meu momento 2 de x. Então, reescrevendo isso aqui, eu posso dizer que meu M2 de x2 vai ser igual a 2P sobre 3 e multiplica 3A menos x2. Certo? Então, essa aqui é a minha equação do momento 2 simplificada. Ok. Calculei as reações de apoio, calculei a equação do momento. O que é que eu tenho que fazer agora? Então, agora eu vou encontrar a equação da linha elástica. Só que o que que acontece? Eu tenho 2x, né? Eu tenho dois momentos, momento 1 e momento 2. Então, eu vou ter duas equações da linha elástica. Então, eu vou ter aqui. Próximo passo, encontrar a equação da linha elástica. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma receita de bolo. Então, eu vou sempre seguir essa sequência e ter cuidado com as minhas operações, certo? Eu estou aqui pulando alguns passos, né, para o vídeo não ficar muito grande. Então, vamos lá. Para M1 de x1,
eu vou ter a equação não muda, é I e multiplica D2. Agora eu vou utilizar Y para vocês verem que a letra não vai fazer diferença. Sobre dx2 vai ser igual a M1 de x1. Certo? E quem vai ser isso? Então, eu tenho que I antes, né? Eu tenho que dizer, né? Então, como é que eu vou chegar na minha equação de v de x? Eu vou fazer integração. Então, quando eu integro isso aqui, derivada da integral da derivada segunda vai me dar a derivada primeira. Então, integrando uma vez, né? Então, o que é que eu vou ter? Não é um x, é uma vez, certo? Eu vou ter que I dy dx vai ser igual meu M1 de x, que vai ser aqui P sobre 3 vezes x1. Então, integrando isso aqui, P sobre 3 é constante. Então, vai ficar P x1 ao quadrado. Esse 2 desce aqui multiplicando 3 sobre 6. Mais C1. Não posso esquecer da minha constante. Mais C1. Então, ainda não tenho a minha equação da linha elástica, né? Então, essa aqui eu vou chamar de minha equação 1, certo? Vocês vão ver lá na frente por quê? Porque eu vou precisar voltar nisso aqui tudo. Então, eu vou integrar de novo, vou encontrar meu y de x. Então, eu tenho que, integrando pela segunda vez, né? Então, eu vou ter que I, integral da derivada vai ser o y de x, que vai ser igual, vou integrar só o x, então o meu p é constante, x ao quadrado vai ficar x ao cubo, como eu estou falando aqui de x1 ao cubo, dividido 6 vezes 3, né? Porque esse 3 vai descer multiplicando por 3. Então, sobre 18 mais C1, que multiplica x1 mais C2. Então, essa daqui eu vou chamar de minha equação 2, certo? Aliás, ao contrário, peraí. Essa aqui só questão de nomenclatura. Porque senão lá na frente eu vou me perder. Porque como eu não vou conseguir ficar olhando, essa aqui é minha equação 1, essa aqui é minha equação 2 e essa daqui é minha equação 3. Então, como eu vou ter que passar as páginas, se eu não colocar o mesmo numeração que está aqui, a gente vai se perder na solução, porque ela é bem extensa, digamos assim. Certo? Então, aqui encontrei a equação da linha elástica, ainda com as constantes, para a minha equação do momento 2. O que é que eu vou fazer agora? A mesma coisa para a equação do momento 2. Então, eu tenho que... Para M2 de x2, eu vou ter o quê? Eu vou ter que, pegando a minha equação, I d2 de y d x2, y2, né? x2, vai ser igual ao meu momento 2 de x2, que vai ser 2 sobre p dividido por 3, que multiplica 3a menos x2. Certo? Então, essa aqui é minha equação 4. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que integrar 2 vezes para chegar na minha equação da linha elástica. Então, integrando 2 vezes, então eu vou ter a primeira integração, vai ser I dy
2 de dx2, observe que não é a segunda derivada, é a minha segunda equação e meu segundo x. Vai ser igual a 2p sobre 3 é constante, então eu vou ter 2p sobre 3, que multiplica. Isso aqui está 3a x2 menos x2 ao quadrado dividido por 2, mais, aqui eu tenho uma constante, só que eu já chamei C1 das equações do momento lá, então não posso mais chamar de C1. Então, eu já usei C1 e C2, então agora eu vou usar C3. E a próxima eu vou usar C4. Então, essa daqui é a minha equação 5. Vou integrar isso aqui de novo. E vou ter que y2 de x2 vai ser igual, integrando isso, 2p, com sinal de igualdade, 2p sobre 3, que vai multiplicar 3a x2 ao quadrado sobre 2, menos x2 ao cubo sobre 6, mais C3 x2 mais C4. Isso aqui vai ser a minha equação 6. Certo. Então, eu já coloquei na forma da linha elástica. O meu próximo passo é, no caso, esse aqui é o passo 4. Eu vou ter que aplicar as condições de contorno. Então, vamos lá. Observem aqui. Observe o desenho da viga. Então, em A eu tenho apoio do segundo gênero e em C eu tenho apoio do primeiro gênero. Em A minha equação do momento 1 ela é válida para o trecho AB e a minha equação do momento 2 ela é válida para o trecho BC. Então, eu tenho duas condições de contorno. Para minha primeira equação, eu posso dizer que a deflexão em A é igual a zero. E para a minha equação 2, eu posso dizer que a minha deflexão em C é igual a zero. Por quê? A pertence à equação 1 e C pertence à equação 2. Então, eu tenho essas duas condições de contorno, mas eu tenho 4 incógnitas para determinar. Então, a gente vê que a conta não bate, né? Então, é aí que entram as condições de continuidade. Então, como condição de continuidade, eu tenho que, para x1 igual a zero, eu tenho que o meu y de x vai ser igual a zero. Meu y1 de x1, certo? Então, eu vou aplicar na equação 3. Por isso que eu tive que colocar os nomes. Então, ó, minha equação 3, que é a equação da linha elástica, eu vou colocar que o meu x é igual a zero. Quando eu fizer isso, para o meu x igual a zero, meu y igual a zero, o que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui de amarelo, para vocês terem noção. Então, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui também vai ser zero. Então, eu vou ter automaticamente que o meu C1, C2, aliás, vai ser igual a zero. Então, essa é a nossa primeira constante. Ou seja, eu tenho que C2 é igual a zero e nós vamos chamar isso aqui de 7. Certo. Então, qual a próxima condição que eu tenho? Então, vamos olhar aqui. Então, eu tenho essa viga, né? Eu estou olhando aqui. Então, meu x2 começa em A, mas ele vai até C. Então, minha distância é 3A. Então, para x2 igual a 3A, a minha deflexão também é zero. Então, eu tenho aqui que para meu x2 igual a 3A, implica que o meu y2 de x2 vai ser igual a zero. Ou seja, eu vou aplicar isso aqui
na equação 6. Voltando aqui, ou seja, a equação 6, né? Eu tenho que a equação da linha elástica para a segunda equação do momento. Então, aplicando isso aqui em 6, então vamos ver. Observe que aqui nada vai zerar, porque eu não tenho x igual a zero. Então, a gente vai ter que substituir mesmo. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar 3a. Então, o que é que eu vou ter? 2p sobre 3, que multiplica 3a vezes 3a ao quadrado, isso aqui sobre 2, menos 3a ao cubo, dividido por 6, mais C3 vezes 3a, mais C4 é igual a zero. Então, quando eu for resolver isso aqui, eu vou ter que 2p sobre 3, que multiplica 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. 27 ao quadrado vezes a vai ser ao cubo, sobre 2, menos 27a ao cubo sobre 6, mais 3a vezes C3, mais C4 é igual a zero. Então, resolvendo isso, o que é que eu tenho? Eu tenho que 3a vezes C3 mais C4 é igual a menos 6pa ao cubo. Isso aqui vai ser a minha equação 8. E eu vou ter que voltar nela, né? Ou seja, eu tenho uma equação. Eita, talvez vocês não estivessem vendo, né? Então, eu vou ter que voltar nela para resolver o sistema. Então, o que acontece? Eu já utilizei minhas condições de contorno, mas eu ainda não consegui encontrar as constantes. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu preciso um outro artifício para que eu consiga encontrar essas constantes. Ok. Eu já utilizei as condições de contorno. O que é que me resta? Condição de continuidade. Eu tenho essa viga, eu tenho uma carga aqui aplicada. Então, ela está fazendo isso. Ela vai defletir. Eu comecei os dois entrando por aqui. Se eu comecei os dois entrando por aqui, né? Pelo lado A, significa dizer o quê? Que nesse ponto aqui, que é o ponto B de aplicação de carga, a minha deflexão e tanto a minha deflexão quanto a minha inclinação, independente de eu estar utilizando a equação 1 ou a equação 2, tem que ser igual a zero. Ou tem que ser igual. Igual a zero, não. Ou seja, a minha deflexão em 1 e a minha deflexão em 2 vai ser igual para esse ponto aqui. Ou seja, para o meu x igual a 2a. E a minha inclinação, utilizando a equação 1 e utilizando a equação 2, também serão iguais nesse ponto aqui, que é o meu x igual a 2a. Certo? Então, aqui eu vou aplicar a equação de continuidade. Então, isso ali foi o quarto passo, então agora é o quinto. Então, eu tenho aqui, eu vou aplicar a equação de continuidade. Como é essa equação de continuidade? Eu tenho aqui meu dy1, dx1 é igual ao meu dy2 e dx2 para x1 igual a x2, que é igual a 2a. Por que meu x1 é igual a x2? Porque os dois estão começando do mesmo lado, estão indo de A até C. Da mesma forma, eu tenho que o y1 de x1 vai ser igual ao y2 de x2 para x1 igual a x2
que vai ser igual a 2A. Certo? Então, eu tenho aqui essas duas condições de continuidade. Então, eu vou chamar isso aqui de 9 e isso aqui eu vou chamar de 10. Certo? Não acabou ainda. Então, a gente está só no meio da questão, talvez. Então, vamos lá. Então, utilizando para x1 igual a 2a, na equação 2, qual é a equação 2? Eu tenho a inclinação para o primeiro momento. Equação 2, inclinação para o primeiro momento, certo? Em 2, então eu tenho que I dy1 dx1 é igual a P sobre 6 vezes x1 ao quadrado mais C1. Então, eu vou ter que I dy1 dx1 vai ser igual a P sobre 6. Agora, eu vou substituir o x por 2a. Multiplica 2a ao quadrado mais C1. Então, eu tenho que I, simplificando, dy1 dx1 vai ser igual a P 2P ao quadrado sobre 3 mais C1. Essa daqui vai ser a minha equação 11. Certo. Então, vou fazer a mesma coisa para a segunda equação da linha elástica. Então, para x1 igual a 2a, no caso, a equação da inclinação para a segunda equação vai ser a equação 5. Então, só para mostrar aqui para vocês. Então, ó, a equação da inclinação é para a equação 2 da linha elástica. Então, eu tenho para x1 igual a 2a em 5, eu tenho que I dy2 dx2. Lembrando que isso aqui não é derivada de segundo, não, é derivada primeira. Vai ser igual a 2p sobre 3, e vai multiplicar 3a vezes 2a, já substituindo, menos 2a ao quadrado sobre 2, mais C3, mais C3. Isso aqui vai ser igual a 2p sobre 3, que vai multiplicar 6a ao quadrado menos 2a ao quadrado mais C3, ou ainda I dy2 dx2 vai ser igual a 8p ao quadrado sobre 3 mais C3. Essa daqui vai ser a nossa equação 12, certo? Então, sabendo que eu tenho que a equação 11 vai ser igual à equação 12, por quê? Porque a inclinação nesse ponto vai ser igual para as duas equações. Eu coloquei 13, é 12. Vai ser igual a 12. Então, como 11 vai ser igual a 12,
o que que eu tenho? Eu tenho que essa equação aqui vai ser igual a essa. Então, eu tenho que 2p ao quadrado sobre 3 mais C1 vai ser igual a 8p ao quadrado sobre 3 mais C3. Então, só reorganizando isso, eu tenho que C1 vai ser igual, vou passar esse 2PA para o outro lado, vai ser igual a 2PA ao quadrado mesmo, mais C3. Essa daqui vai ser a nossa equação 13. Certo? Então, vou passar para outra página, porque esse espacinho ficou pequeno. Ok, a gente fez com relação à inclinação, agora a gente vai fazer com relação à deflexão. Ou seja, nós sabemos que sendo y1 de 2a vai ser igual a y2 de 2a. Por quê? Porque as duas estão começando no mesmo lado. Então, meu zero do x é o mesmo. Então, em 2a, né, representar a minha condição de continuidade, o meu deslocamento vai ser igual, independente da equação que eu vou utilizar, o valor numérico. Então, eu vou substituir isso aqui nas equações 3 e 6. Então, só para vocês verem a equação 3 e por que a gente está numerando tudo isso, para a gente não se perder. Então, aqui eu tenho a equação da deflexão, que eu tenho C1 e C2, C2 eu já sei quem é, que é igual a zero. E 6 aqui é a equação da deflexão do momento 2, né, para o segundo trecho da viga. Então, eu vou substituir aqui nessas duas equações. Certo? Então, continuando. Então, eu tenho que y1 de 2a é igual a y2 de 2a em 3 e 6. Então, substituindo esses valores aqui, o que eu tenho? Eu tenho que p sobre 18 e multiplica 2a ao cubo. A gente, a escrita não fica muito boa, mas enfim. É o que tem, né? Mais C1, que vai multiplicar 2a, mais C2, vai ser igual a 2p sobre 3, que vai multiplicar 3a vezes 2a ao quadrado, dividido por 2, menos 2a ao cubo, né? Ao cubo tudo, sobre 6. Tem um A. 2 ao cubo sobre 6, mais C3 mais C3 vezes 2A mais C4. Então, eu sei que C2 é igual a zero, certo? Então, vamos lá. O que é que eu vou ter? E eu tenho que 8p vezes A ao cubo, dividido por 18. Isso aqui é um 8, embora não esteja aparecendo. Sobre 18 mais 2A vezes C1 vai ser igual 2p sobre 3 e vai multiplicar 3a vezes 4a ao quadrado dividido por 2 menos 8a ao cubo dividido por 6. E multiplica 2, ou mais, multiplica não, mais 2a vezes C3 mais C4.
Então, eu tenho ainda aqui 8t ao cubo sobre 18, mais 4. Então, aqui, na verdade, eu estou substituindo o valor de C1. Então, lembrando que C1, que é a minha equação 13. Aqui é onde eu tenho C1. Então, vou ter... eu vou ter aqui 4t ao cubo mais 2ac3 vai ser igual a 2p sobre 3, que multiplica 12 sobre 2 ao cubo, menos 8 ao cubo sobre 6, e multiplica não, mais 2ac3 mais C4. Então, tirando o mínimo disso aqui, então vai ficar 18, né, para todo mundo. Então, eu vou ficar aqui com 80t ao cubo mais 36ac3 a vezes C3, isso aqui dividido por 18, vai ser igual a 56t ao cubo mais 36ac3 mais 18. Isso aqui é tirando o mínimo, tá, gente? Mais 18c4. Isso aqui também dividido por 18, né? Já que eu tô tirando o mínimo. Então, eu posso cortar esse com esse, posso cortar esse com esse. E eu vou ter aqui uma equação entre P3 e C3 e C4. Eu vou ter que aqui 18c4 vai ser igual a 24t ao cubo. Então, eu posso dizer que C4 é igual a 4/3 de PA ao cubo. Então, essa daqui é a minha equação 14. Acabou? Não, a gente só encontrou aqui o valor de C4. Então, como eu encontrei o valor de C4, eu tenho aqui na equação 8, vamos procurar aqui a equação 8, tem uma equação entre C3 e C4. Então, em 8 eu consigo encontrar o valor de C3, encontrando o valor de C3 na equação 13, eu consigo encontrar o valor de C1, certo? Então, vamos lá. Então, substituindo a equação 14, a equação 14 na equação 8, eu vou ter que 3ac3 mais C4 vai ser igual a menos 6p ao cubo. P ao cubo. Então, eu vou pular a resolução aqui, certo? Vou só colocar o valor de C3. Então, eu vou ter que C3 vai ser igual a menos 22 p ao quadrado sobre 9. Porque aqui é uma equação simples. Então, eu encontrei C3, isso aqui eu vou chamar de 15. E agora eu vou substituir a equação 15
na equação de C1, que é a equação 13. Então, substituindo 15 em 13, então eu vou ter que C1 é igual a 2P ao quadrado mais C3. Então, C3 eu já sei quem é, vou substituir aqui o valor. Então, eu vou ter que C1 vai ser igual a 2P ao quadrado menos 22P ao quadrado sobre 9. Observem que eu sempre estou ficando com os mesmos expoentes, ou seja, eu consigo, né, fazer essas somas, ou seja, P ao quadrado e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui que o valor de C1 vai ser igual a menos 4 sobre 9 P ao quadrado. Essa aqui é a nossa equação 16. Nailde, terminou a questão? Não. Aqui eu só encontrei as constantes. Então, lá atrás, a gente colocou, né, o nome para as nossas equações principais. Equação 1, equação 2, equação 3, com os respectivos valores de C1 e C2, né? 4, 5, 6 com valores de C2, C3 e C4. Então, eu vou substituir esses valores dessas constantes nessas equações. Então, o que é que eu tenho agora? Então, as minhas equações. Não quero vermelho. Assim, 2, né? Equação 2. 3, 5 e 6, né? Substituindo os valores das constantes, vão ser. Vou colocar aqui, tornam-se. Eu tenho que EI DY1 DX1 vai ser igual P sobre 6, que multiplica x1 ao quadrado, menos 4 nonos de P ao quadrado. Isso aqui vai ser minha... Daqui a pouco eu coloco o nome das equações. Eu tenho que EI y1 de x1 vai ser igual P sobre 18, x1 ao cubo, menos 4 nonos de P ao quadrado x1. P a ao quadrado x1. Observe que eu não tenho outra constante aqui porque meu C2 é igual a zero. Eu tenho que EI dy2 dx2 vai ser igual 2p vezes a x2 menos p sobre 3 e multiplica x2 ao quadrado menos 22 sobre 9 p ao quadrado. E por fim, eu tenho que EI y2 de x2 vai ser igual PA x2 ao quadrado menos P sobre 9 x2 ao cubo menos 22 PA ao quadrado sobre 9 mais 4P ao cubo sobre 3. Então, essas minhas equações 2, 3, 4, 5 e 6 vão virar as minhas equações 17, 18, 19 e 20. Acabei a questão?
Não, porque ele quer saber, na verdade, qual vai ser a minha deflexão máxima. Ele quer saber qual vai ser a minha deflexão máxima para a viga. E aqui eu tenho as equações, né, da linha elástica, só que eu tenho que passar sempre o EI para o outro lado, né? No caso aqui eu tenho a equação da linha elástica 18 e a 20. E as equações de inclinação. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber qual vai ser a minha deflexão máxima. No meu ponto de deflexão máxima, a minha inclinação é zero. Então, como é que eu vou saber qual vai ser a minha inclinação máxima? Então, o meu problema é esse aqui, certo? Então, ele vai se defletir de uma forma assim que eu não sei dizer exatamente onde vai ser minha deflexão máxima. Então, eu preciso saber qual vai ser a minha deflexão máxima. Ou seja, só olhando para essa questão, embora aqui o meu desenho tenha mostrado ao contrário, o que acontece? Eu sei que, desenhando aqui de novo, eu tenho uma única carga aplicada à distância aqui, tem aqui A, B e C. A distância entre B e C é menor. Então, provavelmente, a minha deflexão ela vai ser maior entre A e B. Mas na yield eu não sei disso. Então, digamos que aqui eu tenho um ponto de máxima. Mas eu não sei se vai ter entre A e B ou entre B e C. Ou seja, eu vou fazer tanto para a equação 17 quanto para a equação 19, eu vou igualar elas a zero, ou seja, eu vou ver onde é que minha inclinação é zero, vou encontrar um x e vou substituir nas equações 18 e 20 para encontrar o ponto de máximo. Como eu já sei que está entre A e B, eu não vou fazer o B e o C, e vocês fazem em casa, né? Entre o B e o C, para vocês verem qual vai ser o valor da deflexão e ver se a professora ela está falando coisa coerente. Então, vamos lá. Então, para encontrar a deflexão máxima, eu preciso saber qual vai ser o valor de x. Então, a deflexão, no caso, como eu estou chamando aqui de y, ela vai ser máxima, minha deflexão ela vai ser máxima, quando a minha inclinação for igual a zero. Ou seja, quando a minha inclinação for zero, eu vou ter um ponto de máximo. Aí eu vou ter um ponto de máximo entre o trecho AB e um trecho de máximo entre o trecho BC. E, consequentemente, eu vou ter dois valores numéricos e eu vou conseguir dizer qual vai ser o maior. Como eu sei que vai ser entre A e B, eu vou fazer só entre A e B. Então, eu tenho para a equação 17 igual a zero. Então, eu vou ter, né? A equação 17, eu tenho que P sobre 6 vezes x1 ao quadrado menos 4 sobre 9 multiplica P ao quadrado vai ser igual a zero. Então, resolvendo isso, eu vou ter que x1 ao quadrado sobre 6, né, esses p's vão embora, vai ser igual a 4 sobre 9 ao quadrado. Então, resolvendo isso, eu vou ter que x1 vai ser igual a 1,633A. Então, esse aqui, eu vou chamar da minha equação 21, vai ser o ponto onde a minha deflexão vai ser máxima entre os trechos A e B. Então, substituindo na equação 18, o que é que eu vou ter? Então, substituindo 21 em 18, 18, só para vocês lembrarem, é justamente a equação, está aqui, a equação da deflexão, né, do trecho 1.
Então, substituindo, né, eu fiz essa primeira 17 igual a zero, então agora eu vou substituir o valor de x em 18 para encontrar essa deflexão máxima. Então, aqui eu vou ter que ir e vai multiplicar o meu y máximo, né, que vai ser justamente quando o meu x for igual a 1,663 de A, vai ser igual a P sobre 18 e vai multiplicar 1,633 A ao cubo menos 4 sobre 9 P ao quadrado vezes 1,633 de A. Observem aqui uma coisa. Eu estou trabalhando aqui com a equação e eu estou substituindo aqui um valor de forma fracionária. E eu estou trabalhando com fração e valor decimal. Vocês, nas respostas de vocês das provas, vocês sempre vão colocar ou tudo em decimal ou tudo em fração. Os dois não é permitido. Não é que esteja errado, mas é porque matematicamente fica incoerente, certo? Ou você utiliza sempre fração ou você utiliza sempre decimal. Nesse caso aqui a gente está fazendo substituição e eu vou ter que fazer as divisões aqui para encontrar tudo em decimal. Então aqui eu tenho que o meu y máximo. Lembra que esse meu y máximo aqui é o meu y de 1. Né? Mas como eu já sei que vai estar entre o trecho 1, então eu vou ter que... vai ser igual, né? Resolvendo isso, 0,242 A ao cubo P sobre I menos 0,726 P ao cubo sobre EI. Logo, eu tenho que o meu y máximo vai ser igual... Tá vendo isso aqui mais bonito? Né? Então, o meu y máximo vai ser igual a menos 0,0484 EI. Então, essa daqui é a minha deflexão máxima. Essa aqui é a minha deflexão máxima. E observem que o valor negativo indica que ele está para baixo. Então, eu sei que está para baixo, né? Ou eu posso representar que está para baixo, justamente por conta do sinal negativo. Observem que essa é uma questão simples, eu tenho apenas uma descontinuidade, imagine se eu tivesse duas. Então, como eu tenho uma descontinuidade, eu aumento mais duas constantes, e aí se eu tivesse duas descontinuidades, então eu teria mais 4 constantes. E aí se torna cada vez mais difícil de resolver pelo método da integração, certo? Então, essa é a questão 3, né, da nossa aula, e até a próxima.